Hoje vamos explorar a história do café como a riqueza de Minas Gerais, um tema que merece nossa atenção. O café, sem dúvida, é a nossa maior cultura. Há séculos, essa bebida se tornou um símbolo de prosperidade e desenvolvimento de nossa região. As terras férteis de Minas Gerais, com o seu clima ideal, proporcionaram as condições perfeitas para o cultivo do café. A partir do momento que os primeiros grãos foram plantados, a economia local começou a florescer. O café não apenas trouxe riqueza para os produtores, mas também transformou a vida de muitas comunidades. O comércio do café gerou e gera empregos, impulsionando o crescimento da nossa cidade. Além disso, o café desempenhou um papel crucial na história da política social do Brasil. O café, que é essa cultura apaixonante aí, que movimenta nosso município, que é a cultura hoje aí predominante, né, que nós temos aqui em Divino, que é a principal força motriz da nossa economia e economia local. É ela que traz a rentabilidade e que faz circular a nossa cidade. O café é uma planta originária da África, né, mais precisamente na Etiópia. É uma planta de origem de subbosque, originária pelo Caudi, que era um pastor de ovelhas, que ao ver que as cabras deles, ao se alimentar das folhas de determinada árvore, que era o café, determinado arbusto, elas ficavam mais saltitantes, devido à cafeína existente na planta. De lá para cá, a planta de café ela foi plantada, chegou ao Brasil através digamos assim, meio que um roubo, né? Que foi feito da Guiana Francesa, trouxeram-se algumas mudas para o Pará, e essas mudas também vieram para o Mosteiro, no Rio de Janeiro, e daí isso começou a se difundir. O café ele veio da origem da planta típica, na década, estamos falando aí no século XIX, foi onde tivemos o tempo áureo do café. Tivemos ali na região do Vale do Paraíba, né, na região do Vale do Café, e depois ela veio se desenvolvendo, ou seja, tivemos crises com o término da escravidão, então a mão de obra depois tiveram problema, depois vieram a mão de obra de colono, e depois vem a história do café. A história do café ele começa com melhoramento genético. O primeiro melhoramento que se apresenta foi em 1952, trazendo as variedades Mundo Novo, né, que vieram origem de Sachimor, já anteriormente vindo do Típica e das variedades Bourbons já existentes. Então o Mundo Novo ele trouxe significativo ganho de produtividade. Em 1952 foi o primeiro melhoramento genético lançado do Mundo Novo. Temos até hoje aí essa variedade, que é a variedade 479 do Mundo Novo. Depois disso veio o Instituto Agronômico de Campinas, criou os catuaís. Acredito que hoje cerca de 60% a 70% do parque cafeeiro existente no nosso município é dessa variedade, que são os catuaís, ou seja, catuaí 44, catuaí 62, catuaí 81, 99, 144, são as variedades. Mais comum o catuaí 44 e 144 e o amarelo 62. A partir disso, tivemos outros melhoramentos genéticos e daí por diante veio a instituição Procafé, tivemos o IBC já extinto, teve seu papel fundamental também no desenvolvimento da cafeicultura nacional, e chegamos nos dias de hoje. Dias de hoje, o qual que o café volta a ter seu tempo áureo devido ao preço de saca hoje está elevado. A planta de café hoje ela é feita da seguinte forma: a gente coleta a semente daquela safra, depois a gente despolpa ela, passa por um processo natural e de seca, e a gente faz a muda de café.
A muda de café ela é feita no viveiro, no saquinho de terra, existem as adubações específicas para fazer essa muda de café, tem a porcentagem de terra, tem a porcentagem de matéria orgânica para fazer a famosa liga, né, na terra, para a gente ter uma aeração e condição dessa muda de se desenvolver. A partir do momento que essa muda está em torno de 3 a 4 pares de flores, que é o estágio ideal para ir a plantio, na nossa região, o plantio inicia-se no final de outubro e estende-se até fim de dezembro, tendo em vista, mas já diminuindo muito, plantios de fevereiro, março, que era muito comum antigamente, hoje está um pouco mais escasso. Praticamente hoje todo mundo planta-se no final do ano, não planta-se mais no início do ano devido ao período chuvoso. A planta de café ela passa desse estágio de muda, ela é cultivada até cerca de 2 anos e meio de sua vida, cerca de 30 meses, para ter a primeira colheita. Então, digamos assim, a planta de café ela tem um estágio semente, muda, depois ela vem na primeira colheita a partir aí em torno dos 30 meses, já começa a produzir frutos. Daí em diante ela vai, conforme o espaçamento, a condução que existe para essa lavoura, que vai determinar a vida útil dela. Uma lavoura bem conduzida hoje, ela chega a produzir em torno de 8 a 10 safras em alto potencial produtivo, depois entra-se a renovação. Renovação essa que passa por alguns tipos de poda. Seja eles, pode ser recepa drástica, pode ser o esqueletamento, pode ser decote, pode ser o desponte, visando o que? Manter o arejamento e manter a produtividade, abaixar o porte de planta, uma vez que visto que a nossa cafeicultura ela é manual, a gente não tem uma cafeicultura mecanizada, apesar de que temos potencial de mecanizar de 15 a 30% do café em nossa região. Existe a tecnologia hoje, a mecanização agrícola está chegando para a montanha e ela será de fundamental importância para a nossa sobrevivência do segmento em nosso município, porque a mão de obra está cada vez mais escassa, está cada vez mais complicado de ter essa mão de obra, então a gente precisa de ter a mecanização para conseguir manter as áreas produtivas e até mesmo pensar em crescimento. Meu nome é Matheus. Meu nome é Adriano. Meu nome é João. Nós somos proprietários aqui do viveiro Mudas de Café Moura. O nosso viveiro está situado aqui em Divino, região da Zona da Mata de Minas, localizado no Córrego dos Teixeiras. A gente assim tem uma satisfação muito grande em ser produtor de café, né? Nós somos netos de produtores, filhos de produtores e consequentemente, né, nós herdamos essa grandiosidade de ser produtor de café. E hoje nós somos os produtores de mudas de café aqui em Divino. Nós já estamos assim no mercado há mais de 30 anos, né? Esse processo começou com meu pai, né? Meu pai veio e passou para o meu irmão e a gente continua, né? Meu irmão veio passando para nós viemos assim encaminhado, né? Porque ele começou primeiro, depois eu e depois veio o Matheus e hoje nós estamos aqui unidos aí. Meu pai também, ele é produtor de muda aqui conosco também. Essa aqui é uma muda de café que ela já está quase no padrão de plantio. Então o que é uma muda que está no padrão de plantio? É quando a gente observa que ela tem um bom sistema radicular, ela está com um tronco bem fortalecido, um tronco mais grosso, e ela está entre 3 a 4 par de folhas. E como que funciona esse plantio lá no campo? Tem várias formas lá no campo, né? Lá no campo eles usam furar com um trado, outros já é um mais mecanizado com a máquina, escavadeira. E aqui a gente sempre orienta o produtor ao plantar, né? Tirar o saquinho aqui, cortar aqui o fundo da sacola entre 1 centímetro mais ou menos para desenrolar a raiz aqui, para a raiz não ficar torta, o guião ficar torto, para ele não ter problemas futuros com o chamado guião bifurcado. O processo de formação da muda, a terra ela é tirada num campo aonde não tem assim vegetação contaminada, né? Contaminada com risco de bactéria que venha prejudicar a planta tanto na formação quanto após plantio lá para o produtor. Então essa terra ela vem praticamente sem doença de nenhuma, digamos assim que seria, né, uma terra pura, uma terra virgem.
né? E também nós usamos aqui o substrato de boi, porque esse substrato é um dos melhores que encontra no momento para a formação de muda. Porque esse substrato ele não pode ter pasto onde é batido com produtos agrotóxicos, né? O gado tem que correr solto ali e a natureza tem que estar tudo em harmonia para que também a gente tenha ali um substrato de qualidade. Depois desse substrato tudo aqui, ele é passado numa peneira. A terra também é um processo de coagem feita numa peneira fina, onde a gente mesmo faz o traço manual. Depois desse traço manual feito com substrato, o adubo, aí ele é colocado aqui no canteiro, onde a gente também dá a oportunidade de empregar pessoas para poder estar fazendo esse serviço, porque se percebe, o viveiro é muito grande e a gente não dá conta de tudo. Então essa parte aí fica para pessoas contratadas aqui que vêm prestar o serviço para nós. E a gente sabe assim que na nossa região a principal economia da nossa região é o café, né? E a gente tem uma satisfação muito grande em ser produtor de muda de café, porque o café ele é um construtor de sonhos, né? As pessoas têm uns sonhos, têm um objetivo, têm uma ideologia, e esse sonho ele é construído aqui através de café, que ele sustenta as famílias da nossa região que sobrevivem do café. O café, né, como meu irmão disse, é um plantio de sonho, né? Todo o processo é feito desde sair daqui do viveiro até lá no campo, ele é feito com muito amor, muito cheio de esperança. E afinal de contas também é uma bebida saborosa, apreciada por muitas pessoas. A gente sente muito honrado quando os nossos clientes, né, manda pra gente assim o retorno daquelas lavouras tudo bonita, muito carregada, né? E dali já deixa pra gente bem claro assim, olha, a minha lavoura é assim devido ao processo de formação de vocês, né? A muda ela é muito bem formada. A questão da gente estar constantemente aqui no viveiro, né? Que isso aqui é um canteiro, né? São bebês, digamos assim, né? Então é algo que você tem que estar ali com cuidado, minucioso, olhando todo dia. A irrigação é um processo muito sério. O trato de macros e micronutrientes aqui, ele tem que ser muito regrado para que nada passe do limite, né? E chegue a ponto de intoxicar a planta. E na hora da entrega, né, porque o cliente chega aqui para apanhar a muda, o que sai aqui também há uma outra seleção. O que sai aqui é só a muda de qualidade, né? Aquela que às vezes que ficou um pouquinho sem tomar o sol, ela ficou sem climatar, ela não é levada para o campo porque ela não tem resistência suficiente para ser feito o plantio de uma muda que encontra-se enfraquecida. Como a gente sabe que na nossa região é região de montanhas, então a gente sabe assim que o manejo lá no campo, ele é muito feito braçal, né? Ainda é um trabalho muito a monocultura. Então a gente tem aquela preocupação muito grande em estar oferecendo ao produtor sempre um produto de melhor qualidade. Porque assim como eu disse que o café ele é um realizador de sonhos, a gente tem essa preocupação de estar entregando o de melhor para o produtor para não estar interrompendo esse sonho dele. Porque quando ele abre mão para poder fazer um plantio de café, é porque ele abriu mão de muito outra coisa lá atrás, né? A gente sabe que o manejo na nossa região ele é muito difícil, então a gente tem esse capricho, esse compromisso e essa responsabilidade de estar entregando um produto da melhor qualidade possível. Aqui encontra-se variedade de toda a espécie, né? Aqui nós trabalhamos com muitas variedades. Às vezes o produtor ele chega aqui, ele ainda não tem assim uma noção, porque existe também o fator de clima, né? De tipo de terra, né? Aonde uma muda que às vezes ele tem a tendência de querer plantar, às vezes ela não vai ser o suficiente para ser produtiva lá na propriedade aonde ele está. Aí aqui também a gente dá esse conselho para a pessoa, para ele não levar gato por lebre, porque a nossa preocupação aqui é para ele depois que venha fazer o comercial do nosso produto.
nome é Thaisa Mendes, sou engenheira agrônoma e hoje nós vamos falar sobre a florada do café. Quem aprecia o perfume das flores e essa ocasião que traz ânimo ao campo, não imagina a complexidade dessa fase do café que ainda é muito estudada. O início do crescimento dos botões florais se inicia lá no outono e inverno, onde os dias são mais curtos. Eles crescem cerca de 8 milímetros e então eles entram em dormência. Os botões florais permanecem em dormência durante todo o período seco e voltam a crescer com as primeiras chuvas e florescem cerca de 10 dias depois. O diferencial hídrico afeta o balanço hormonal do cafeeiro, proporcionando assim uma florada generalizada. Nas regiões próximas à linha do Equador, não existe essa diferença entre tempo seco e umidade e tempo chuvoso. Então o café floresce durante o ano inteiro, o que impossibilita esse fenômeno que tem na nossa região, onde as lavouras se vestem de branco, perfumando o ambiente. O que são os desafios? Nós temos o desafio climático e temos o desafio nutricional. O primeiro desafio que a gente precisa ter em nossa região é manter uma lavoura bem nutrida e com a sanidade boa. Uma planta de café hoje, ela tem potencial médio aí de produção de 350 sacos por hectare. É a capacidade produtiva. Por que a gente não consegue produzir isso e a gente fica satisfeito se conseguir uma média de 40 sacos por hectare, que já é uma média muito rentável e excelente? Porque a planta, ao longo do ciclo fenológico dela, ela vem perdendo produtividade. Então, ou seja, a arte de produzir café é a arte de diminuir a perca. E como que a gente diminui essa perca? Mantendo uma planta equilibrada nutricionalmente, fazendo com que essa planta não entre praga e doença e com que essa planta tenha um pleno desenvolvimento vegetativo. Então, ou seja, uma planta hoje, sem adubação, sem a nutrição correta, equilibrada de todos os elementos, sem a proteção contra pragas e doenças, a gente não vai conseguir ter essa produtividade. Então, assim, se a planta mal nutrida e com praga e doença, consequentemente, a produtividade vem só a cair. É muito comum, muito fácil a identificação das plantas que estão com deficiência nutricional. É bem visível, a famosa aí que está acontecendo, muito comum hoje em dia, a deficiência de zinco. Ela está mais evidente devido a esse estresse que nós tivemos aí de seca, esse período seco durante 6 meses sem chuva. Então, assim, a deficiência de zinco é notória, uma folhinha de mexerica que o produtor costuma falar, a copa baixa, ou seja, o ponteiro da copa está mais baixa. Então, quando a gente pega os ramos laterais, eles passam a copa, isso é deficiência de boro. O nitrogênio é característico, aquele amarelecimento das folhas mais velhas para os ponteiros. Temos deficiência de potássio, que parece que as folhas estão sendo queimadas das bordaduras, também das folhas mais velhas para as folhas mais novas. A deficiência de fósforo, onde a folha fica em tom mais avermelhado. Então, assim, é muito nítido as deficiências nutricionais existentes no cafeeiro. Então, ou seja, uma planta hoje, se ela não for bem nutrida, ela vai apontar a deficiência visivelmente nas folhas, nas ramagens dessa planta. Então, ou seja, nutrição é fundamental para a planta. Se a gente não tiver nutrição, basicamente a gente não vai ter desenvolvimento vegetativo e a gente não vai ter produção. O café arábica, que é a nossa cultivar que nós temos aqui hoje, que é a nossa variedade, ele é uma planta que, aonde produziu no ano, não vai produzir significativamente naquele ramo mais. Ou seja, pode acontecer já algum caroço ou outro, mas estatisticamente não tem importância comercial, porque aquilo ali não vai ter rentabilidade. Então, ou seja, produzir café é fazer a planta crescer. E a gente só consegue dar pleno desenvolvimento vegetativo para essa planta crescer a partir do momento que ela está bem nutrida e está protegida contra praga e doença. Então, para a produção de café é fundamental a nutrição e o controle de praga e doença. Pessoal, falamos um pouco do que é o café e de como conduzir basicamente esse café, ou seja, nutricionalmente falando e controle de praga e doença.
Estamos atravessando um ano, como eu falei, a planta está apresentando deficiência de zinco, a planta entrou outras pragas, outras doenças que a gente não estava esperando, como a fome e tudo. Então, para esse ano de 2024, a gente vai para a safra de 25 muito desafiadora. O preço hoje ultrapassou o recorde dos R$2.000 a saca, nunca teve nesse preço, então a gente hoje tem esse custo de saca de café, ou seja, esse preço excepcional, porém, nós temos algum desafio aí. Tivemos uma florada exuberante, ou seja, uma florada bonita, aquela florada farta, porém aquela florada não virou café. Então nós estamos falando que teremos uma safra muito baixa, por isso se reflete no preço de café de hoje, esse preço acima dos R$2.000 a saca aí, porque não teremos café no ano de 2025. Exceto algumas exceções, mas mesmo assim teve perca em relação ao potencial produtivo de cada planta. Então assim, não teremos o café esperado, é notório. A produtividade média por hectare vai cair muito. Estamos falando aí a nível nacional que a gente terá nas áreas produtivas em torno de 20 sacas por hectare. Se a gente pegar e fizer conta aí que a gente tem em torno de 1,5 milhão, 1.600.000, até 1.700.000 no máximo aí de lavouras produtivas, porque a gente tem hoje em torno de 2,5 milhões de hectares de café. Cerca disso aí, 200 hectares está em renovação, está sendo arrancado e plantado novo, e 300 mil hectares está em renovação por poda. Então a gente sobra para a gente aí em torno de 1 milhão, 1.600.000 aí de hectares produtivos. E essas áreas, mesmo tendo áreas irrigadas e tendo áreas sequeiras que não vão produzir praticamente nada, acreditamos que teremos uma média de 20 sacas por hectare, contando aí entre 2 e 3 litros de média por planta. Então a gente vai ter aí em torno de 30, 32, no máximo aí 35 milhões de saca de arábica, tendo em vista que o conilon ele vai ter uma produção boa, a maioria das plantas hoje são irrigadas, a maioria do parque cafeeiro, então a gente consegue estimar aí em torno de 15 a 20 milhões de sacas no conilon. Então nós estamos falando de uma produção para 2025 com expectativa em torno dos 50 milhões de sacas de café. E isso vai faltar. O Brasil consome 21 milhões de sacas, ou seja, se a gente produzir 50 milhões de sacas, sobrará 29 milhões para exportação. Isso não supra a demanda mundial, então a tendência é o café se manter nesses patamares de preço devido à escassez de mercado. Porém, temos de tomar um cuidado. Temos de manter a sanidade das nossas lavouras hoje e projetar para a safra de 2026. Então é de fundamental importância manter o controle fitossanitário em dia, manter a nutrição em dia e isso fazendo de forma correta, procurando um profissional da área para que possa estar orientando a fazer esse manejo e estar orientando qual adubação e qual a nutrição foliar e controle de praga e doença necessário. Meu nome é Ricardo Romero, estou produzindo aqui, a segunda colheita agora, a especialidade do café arara. Então aí, uma expectativa aí de uma boa florada. Vão depender da natureza, né? Mas a minha manutenção aqui é muito simples. Enxada, roçadeira, 2, 3 adubação, que nasci no meio da lavoura, criado com meus pais, criado no meio da lavoura, mexo há muito tempo. Já houve que deu comprar produtos que eu tomei prejuízo, porque não tive nenhum resultado positivo. Eu sou o Ender Thiago, atualmente eu trabalho na cultura de café e antes de eu trabalhar com café, eu trabalhava embarcado no mercado de trabalho offshore, deixei de embarcar para começar a cultura de café. Eu sou nascido na cidade de Vaiksai, no estado do Rio de Janeiro, me mudei para Porciúncula, de lá foi quando eu conheci a minha esposa, tive a oportunidade de vir para Divino, morar aqui e graças a Deus a minha esposa ela gosta da cultura de café, então nós dois hoje estamos trabalhando com a cultura do café aqui na cidade de Divino. Tem mais ou menos uns 8 anos que nós começamos esse trabalho aqui. Em 2016 nós tivemos a oportunidade de comprar uma propriedade aqui ao lado do meu sogro.
aqui no Córrego dos Ferreiros, Fazenda São Domingos, e onde nós tivemos a primeira oportunidade de adquirir uma pequena propriedade de mais ou menos 3 hectares, com o objetivo de começar o plantio e a produção de café aqui em Divino. Hoje nós estamos com praticamente 9 hectares de café plantado, dá mais ou menos aí uns 35 mil pés de café. Estamos com 13 mil em produção e com 22 mil que irá ter a primeira produção em 2025. A partir do ano que vem, ela irá começar a produzir. Aqui na nossa região a gente trabalha devido ao clima, nós plantamos mais aqui as variedades de café arábica, né? Ou seja, o catuai amarelo, vermelho, o café arara, o 144 ou 44, tem também a variedade catimó, entendeu? E as cores deles variam de vermelho e amarelo. Aqui na nossa propriedade, nosso primeiro plantio aqui, nós plantamos o 144 e o 785 vermelho. Já na outra propriedade que nós adquirimos há uns 3 anos atrás, nós plantamos a variedade de catimó e o 144 vermelho. Comecei a trabalhar com a cultura do café. Eu tentei associar um outro trabalho fora, mas hoje eu percebi que não tem jeito, porque né, o dono da propriedade, a pessoa que é dona tem que estar no local de trabalho, acompanhar como está feito, como são feitos os trabalhos, se os trabalhos estão correndo direitinho do jeito que tem que ser feito, porque quando você fica muito fora, os trabalhos da lavoura de café ficam um pouco abandonados. Você perde um pouco do tempo, né? Que é o tempo de você limpar a lavoura, de pulverizar, preparar ela, de adubar. Então, quando você está trabalhando fora, você não tem tempo de fazer também as observações com relação aos insetos, os fungos que vêm na lavoura durante o ano. E a pessoa que mexe com a lavoura tem que estar praticamente quase todos os dias na lavoura para fazer essa observação, né? Porque a gente tem que pulverizar, a gente tem que usar os defensivos como pragas e insetos. E eu percebi que não tem como você trabalhar fora e ao mesmo tempo mexer com lavoura de café. Então eu decidi, optei, né, trabalhar só com lavoura de café, mexer só com o nosso café aqui, do que trabalhar fora também. Eu acho muito importante isso, porque outro dia eu e minha esposa estávamos conversando sobre isso. Eu tive, né, pesquisando sobre a falta da mão de obra de hoje. Eu tive olhando, cerca de 40% das pessoas que moravam na zona rural, em 10 anos eles foram para a cidade, 40%. O que isso significa? E hoje a pessoa que tem um interesse, que gosta de mexer com roça, com lavoura de café, ou outras culturas, ela está, como eu posso dizer, ela está tendo a oportunidade de trabalhar e ao mesmo tempo fornecer, né, esses alimentos para a cidade. Porque hoje nós estamos produzindo aqui, mas os nossos alimentos saem daqui, às vezes nós nem sabemos para onde eles estão indo. Como por exemplo, aqui o nosso café pode estar sendo exportado para fora do país. Nós mexemos com outras culturas também aqui, de abacate, por exemplo. A pessoa vem aqui colher o abacate e leva para fora também, para outras cidades, para as grandes capitais. Eu acho isso muito importante, porque apesar das pessoas estarem indo para a cidade, ainda tem quem queira ficar e produzir. Ou seja, alguém tem que produzir para outras pessoas comer. O café, nossa maior cultura. Se o café fosse uma pessoa, seria aquele amigo que sempre traz a melhor energia para a festa, mas também um pouco de drama. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar na época de Minas, quando as descobertas e a criação dos parlamentos mineiros e das cidades estavam todas atreladas ao café.
onde o café não era apenas uma bebida, era o verdadeiro tesouro. Imagine só, os mineiros acordando ao amanhecer com um cheirinho de café fresco no ar, como se dissessem: acorda mundo, o ouro agora é líquido. E quem diria que esse grãozinho tão pequeno poderia gerar tanta riqueza? Era como se de cada xícara de café fosse um bilhete premiado da loteria. Aí você pensa: mas espera, não era o ouro que se falava, o ouro que se procurava? Digo-lhe, sim, mas o ouro que temos é o ouro negro, o ouro chamado café. Mas calma, calma, a história não é só glamour e riqueza. Teve também muito drama. Os cafeicultores enfrentaram secas, pragas, disputas com vizinhos e muitos atravancos. Meu nome é Maicon Melo, trabalho na Melo Lab Café, em Divino. Aqui é um laboratório que a gente trabalha fazendo a torra, a prova e faz vários testes com cafés também, né? Eu entrei no mundo do cafés especiais graças à minha família, especificamente meu pai, que era produtor de café e também comerciante de café. Café especial, ele é um produto que movimenta a economia local, né? Então ele é muito importante para a nossa cidade. Eu passei a me interessar pelos mundos dos cafés especiais devido a esse diferencial do café. Basicamente, o café especial, ele se difere do café tradicional ou consumo pelo seu nível de pureza, porque para cada 100 gramas de café só pode haver 10 defeitos e nenhuma impureza. E o café commodity já tem impurezas e também pode ter uma margem maior de defeitos. O café especial, ele é um café que tem atributos sensoriais, isso aí também diferencia ele do café commodity, e devido ao seu nível, né, de doçura e de complexidade. Com relação ao café especial, como que ele impacta no orçamento do município, ele é muito interessante na medida com que o produtor pode agregar valor ao seu produto. A maioria das pessoas da cidade aqui são produtores rurais e aí são pequenos produtores. Sendo produtores pequenos, eles têm, além de mais capacidade de fazer um café de qualidade, eles vão conseguir agregar um melhor valor econômico na sua renda. Aqui tem uma mesa de degustação de cafés e a gente vai provar aqui esses cafés e ver se eles têm potencial para ser cafés especiais. São todos cafés aqui de produtores locais. E assim, a questão da altitude também interfere no sabor. Muito dos melhores cafés especiais são de locais mais altos, né? Você pega Caparaó, né? As regiões mais altas de Divino mesmo, né? São Pedro, tem cafés muito bons. Colômbia, que é referência em café especial, também é café de altitude. Aqui é só um reconhecimento, aqui eu já descarto se o café tem potencial ou não. Se eu ver que ele tem potencial, aí eu vou separar ele. Aí tem uma ficha, nessa ficha eu vou analisar e vou pontuar. Corpo do café, como que ele está na boca? Ele está leve? Ele está mais pesado? Esse corpo é o que? Um corpo mais cremoso? É um corpo mais aveludado? Doçura? É uma doçura? Qual é esse nível de doçura? É muito doce? Pouco doce?
Acidez, muito ácido, pouco ácido. Qual que é essa acidez? É uma acidez láctica, lembra um Yakult? Uma acidez cítrica, lembra uma fruta cítrica? Málica, lembra um vinho? Ou uma acidez acética, que é ruim, né? Lembra um vinagre, por exemplo. Aí depois que a gente faz toda essa análise, corpo, doçura, acidez, gosto e retrogosto, aí também a gente pega as notas sensoriais. Esse café, todos os cafés têm gosto de café, mas ele me dá uma lembrança de caramelo. Aí eu vou colocar caramelo. Esse café me dá uma lembrança de uma fruta cítrica, uma laranja. Vou colocar. E aí depois eu faço a pontuação do café e as notas sensoriais que tem nele, baseado nessa prova. Entendeu? E o café commodity, o café comum, normalmente ele não vai passar por esses critérios. Ele vai ter um gosto desagradável, que a gente fala, que é um gosto de rio ou riado, que é um gosto ruim, pode lembrar um barro, batata podre, tá descartado. Ou às vezes é um café que o pessoal fala que é o bebida dura, que é o melhor que as pessoas falam aqui, que não é do mundo especial, mas o bebida dura pra gente não é ruim, por quê? O bebida dura, ele não tem aquele gosto de rio e riado, mas ele tem um amargor que aperta na boca como se fosse banana verde. Por isso que tem gente que fala café bebida dura, duro verde, aperta. O café especial, ele não pode ter esse aperto na boca e nem pode ter o gosto de riado. Aí quer dizer, já é um café legal. Aí vamos ver os atributos sensoriais e pontuar para ver qual que é a pontuação. Começa em 80 e vai até 100, que é o máximo que um café pode atingir. Eu me chamo Alérico Jaque da Silva Gonçalves, sou representante comercial da sorveteria Sol e Neve do Brasil. Nossa escolha do nosso café ela é feita selecionada de grão a grão. Com isso, tem todos os procedimentos antes de chegar à mesa do cliente aqui. Por último, vem aqui com a gente a moagem e o café passado na hora. O café expresso, ele é muito pedido, pois ele pode ser consumido sem açúcar e sem adoçante, diretamente sentindo o gosto do café. A gente trabalha com um fornecedor aqui mesmo da cidade, Melo. Trabalho sempre com ele e com isso ele me entrega um café de alta qualidade, de um padrão que atende o gosto do cliente. A gente compra ele torrado e deixamos para moer na hora que o cliente pede, onde que dá um aroma de café passado na hora. Vamos fazer. Além do café expresso, que ele pode ser consumido com ou sem açúcar ou adoçante, a gosto do cliente, a gente servimos também café, coffee, chocolate quente, café cappuccino e muito mais. E também um delicioso pão de queijo. Em resumo, o café é mais que uma simples bebida. É uma parte fundamental da identidade mineira, da identidade dos divinenses e da história do Brasil. Ele representa luta, dedicação, sucesso de muitas gerações. Portanto, ao saborear uma xícara de café mineiro, lembre-se que nós divinenses fazemos parte da história, da riqueza e da cultura que nela carregamos. Vamos valorizar essa tradição que une os mineiros a um bom cafezinho.